Graças e paz, amados. Estamos aqui para mais uma mensagem, da parte de Deus, uma rápida mensagem. Hoje vamos falar sobre um personagem muito conhecido, o personagem Jó, e como Jó enfrentou todo aquele período de caos na sua vida, do caos intenso ali, e vamos aqui identificar o que fez dele um sobrevivente perante Deus, mantendo a sua integridade para com Deus. Vamos ler aqui em Jó 1, capítulo 1, versículo 6, a partir do 6, que diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, a história de Jó é uma história muito conhecida. Nós mesmos já falamos algumas vezes sobre este contexto bíblico. Só que as respostas que Jó dá, em cada etapa deste processo de dificuldade que ele passa, é algo que nos ensina, que nos surpreende, que nos mostra que somos capazes de sobreviver diante das adversidades, diante dos ventos, das tempestades, do caos em nossa vida. Momento de crise, de deserto, de escassez, Jó, ele é um grande exemplo bíblico. Humanamente fica até difícil acreditar que um homem possa ter passado por tudo que ele passou. Mas foi uma forma de Deus, colocar na sua palavra para podermos entender que, como a palavra diz, Deus, ele não permite provação maior do que eu e você possamos aguentar. Se nós servimos a Deus, nós acreditamos que Deus está no controle de tudo. Nós temos que entender que tudo aquilo que Ele permite que nós venhamos passar é porque Ele sabe que nós temos força para suportar e no final sair vitorioso. Nós temos que entender isso. Nós temos que tirar ânimo dessa palavra e desta afirmação bíblica. E aqui, no primeiro estágio, no primeiro confronto ali, é que Satanás, Deus, melhor dizendo, ele fala do servo dele. Olha que privilégio, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, elogiar a criação. Ele ali elogia Jó, a sua fidelidade, integridade, um homem que se desviava do mal, que se preocupava em fazer a vontade de Deus. E aquilo ali, ele fala com Satanás, uma espécie, entre aspas, de um apóstolo, e Satanás fala que Jó só estava servindo a Deus daquela maneira porque Deus estava guardando ele, porque Deus protegia ele, porque Deus abençoava ele grandemente, Deus dava grandes coisas para Jó, e por isso ele vivia daquele modo. Mas se Deus permitisse algo, vento, tempestade, caos na vida de Jó, Jó com certeza blasfemaria, segundo o inimigo de nossa mente e de nossa alma. E por quê, irmãos? Entende isso? Deus, ele conhece o coração do homem, mas o inimigo não. Ele só sabe as nossas ações, o que nós falamos, mas o nosso coração quem conhece é Deus. Então, se Deus permite, é porque Ele conhece o nosso coração e sabe que nós somos capazes de sobreviver. E ali, Deus, ele permite que Satanás venha e tira tudo de Jó. Tudo. Inclusive os seus 10 filhos. Coisa terrível. Um caos sobremaneira inimaginável para a mente humana. Ele perde tudo, seus bens, seus filhos, Só que como resposta a este momento na vida dele, em Jó 1:21 ele vai dizer, aí o texto diz: ele prostrou-se com o rosto em terra
e em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei, partirei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado o nome do Senhor. Ou seja, ele adorou a Deus, mesmo no momento da perda, no momento da escassez, no momento que tudo que humanamente tinha valor foi retirado dele. Ele entendeu que mesmo assim Deus estava no controle de tudo. Ele entendeu que tudo que ele tinha era algo permissível de Deus. Então se Deus deu, Deus tirou, permitiu tirar, louvado seja o nome de Deus, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele entendeu isso e isso é maravilhoso. Mas o inimigo ele não desiste. Porque Deus novamente vai falar que Jó permanece fiel, vai elogiar Jó, e ele vai dizer, também ele continuou com o seu físico, mesmo que Jó tinha sido atingido no seu interior, por causa das perdas dos seus filhos, ele quis dizer que Jó não tinha enfermidade, que o seu corpo físico estava saudável e por isso Jó não blasfemou. Mas se tocasse nele, Jó ia blasfemar, segundo o inimigo da mente, de nossas almas. E Deus permite. E Satanás ele vai com tudo. E ele toca uma enfermidade em Jó, que o texto vai dizer que vem da planta dos pés até o alto da cabeça. Tumores exteriores e interiores. Agora Jó, além da sua tristeza no seu interior por causa de todas as perdas, agora ele tem uma dor intensa por causa desta enfermidade. Tumores, a qual o texto vai dizer que chegava a dar nojo de chegar perto de Jó. Era uma agonia constante, era algo muito ruim, para a saúde de Jó. Estava danificando o seu corpo, estava já dando tumores que cheiravam mal, e por isso pessoas não queriam estar perto deles. Até a mulher dele chega e diz para ele blasfemar contra o Deus dele, ir contra o Deus dele e morrer. Mas com tudo isso, a resposta de Jó, em Jó 2,10, ele vai dizer: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Ou seja, Jó, com essas palavras, ele diz que não importa o que Deus permita que eu passe, eu vou aceitar porque eu acredito que é Ele que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a minha vida. O que eu tiver que passar, o que Ele achar que eu devo passar, eu vou passar. Eu vou aceitar. Eu não vou blasfemar contra Ele, não vou se levantar contra Ele. Ele não aceita o conselho da sua esposa naquele momento. Ele entende que a fidelidade dele, a integridade dele para com Deus tinha que permanecer intacta, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. O terceiro estágio vai chegar os amigos, e os amigos que vieram para consolar, na verdade vai começar a acusar Jó, porque vai achar que Jó fez alguma coisa, que Jó tem algum motivo para Jó viver naquilo, é a mão de Deus pesando sobre Jó, e o próprio Jó ele vai começar a questionar, só que não blasfemando contra Deus, mas querendo saber o que ele fez de errado, porventura, para Deus permitir aquilo. Ele começa a se autoanalisar. Mas esses amigos deles, mesmo os amigos ali questionando, apontando o dedo, e Jó ele vai falar em resposta a essas atitudes dos seus amigos, em Jó 13:15, ele vai dizer: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Ou seja, mesmo falando que ele estava errado, que ele tinha feito alguma coisa, Jó sabia: ainda que ele me mate, eu esperarei nele e defenderei meu caminho nele. Ou seja, o mais importante para Jó era estar no caminho certo. Jó ele queria descobrir o que tinha acontecido para ele poder consertar e continuar no caminho de Deus. Ele estava disposto a pagar o preço, as consequências de um erro, de um pecado, que não era o caso dele, mas ele não sabia. Mas ele estava disposto a cumprir a consequência, entender, aceitar. Mas o que ele queria era voltar para o caminho,
voltar para o relacionamento a qual ele tinha com o teu Criador, a sua integridade, né? Se continuar se desviando do mal, saber o que ele tinha feito para poder continuar desviando do mal. E o quarto estágio, todos abandonam Jó, parentes, amigos, funcionários. Agora Jó está totalmente isolado. E ele vai dar, né, uma das respostas mais conhecidas dele, que é em Jó 19:25, né, que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Todos podem te abandonar, todos podem te largar, né, por um momento te deixar de lado e parecer que você está só, mas lembre desta palavra: o teu Redentor vive e ele já se levantou ao teu favor. Jesus Cristo, ele é o nosso Redentor. Em todos os momentos de que tu se sentir abandonado, que pessoas parecem que se afastaram de você, que ninguém mais quer estar perto, que você lembre que Jesus, o teu Redentor, ele se levantou ao teu favor. Redentor é aquele que verdadeiramente pode mudar um estágio da vida da pessoa, pode mudar o cenário que ela está vivendo e colocar num cenário novo, de novidade, levantar ela novamente. E o seu Redentor é Jesus, e ele pode te levantar independente das circunstâncias que você estiver passando. E Jó, ele tinha essa certeza que o Redentor dele estava vivo e ia se levantar ao favor dele. Ele entendia, ele acreditava que aquele momento ia passar e o novo de Deus ia chegar na vida dele. Ele ia ser restituído, ele ia ter uma nova história. Aqui ele mostra que ele tem essa fé, ele tinha esperança. E quando você tem fé, com esperança, o amanhã de Deus chega na tua vida. Por quê? Porque a fé e a esperança te capacita de permanecer no caos, no vento, na tempestade, confiando no teu Deus e não desistindo e não parando. Você não pode parar de acreditar, você não pode desistir de acreditar que o teu Redentor vive e ele já se levantou ao teu favor e no tempo certo ele vai agir. Amém? E o quinto, Deus, ele fala com Jó. Agora Deus se revela a Jó, ele explica a Jó várias coisas. Agora Jó, além de, como ele fala, eu conhecia antes, né, por ouvir, né, agora eu vejo você, né, ele ver Deus agora, o ver aqui é uma intimidade direta, um relacionamento direto com Deus. Ele começa ali a ouvir Deus falando diretamente com ele, e a fé dele aumenta, e ele vai, né, dizer: sei que tudo podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó entendeu que Deus poderia fazer tudo, e nada do que ele podia fazer poderia ser impedido, poderia ser frustrado. E Deus ali, né, como nós conhecemos o final da história, Deus vai, no momento que Jó ora pelos seus amigos, o texto diz que o seu cativeiro muda, que muda a sua história. E nós entendemos que os seus parentes vêm, né, trazendo os bens para ele, e ali ele multiplica, e ele tem o seu segundo estágio maior do que o primeiro, como o texto bíblico diz. Observe que seus parentes estavam retidos, não vieram antes, vieram quando todo o processo passou. O Redentor, o socorro que Jó precisava, já estava pronto, porém estava retido, esperando o tempo certo. Atualize isso no teu coração. Aquilo que você precisa que Deus faça, aquilo que Deus vai fazer na tua vida já está pronto para acontecer. Porém, você tem que terminar todo o processo para ele poder liberar. E aquilo que vai mudar a tua história, que vai te dar um novo recomeço, que vai cumprir a promessa de Deus na tua vida, que vai fazer você viver um segundo estágio maior do que o primeiro, já está pronto. E só aguardando a ordem de Deus. Chegou o tempo, chegou a hora, é agora de mudar o cativeiro dele. Mas entenda isso, você tem que passar todo o processo mantendo a sua integridade para com Deus. E o que vai definir isso é as suas respostas diante do caos, diante do vento, da tempestade, do deserto, da escassez. Quais são as suas respostas? Você tem falado contra Deus, duvidado do agir de Deus, ou você acredita que Deus está no controle de tudo e que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Se você acredita nisso, permanece com a sua integridade, permanece desviando do mal e confiando que o tempo certo Deus vai agir e vai mudar a tua história.
Amém? Então, vamos atualizar essa palavra no nosso coração e vamos viver uma vida de respostas segundo a vontade de Deus. O inimigo até vai se levantar, se Deus permitir, vai vir com tudo. Mas o que está conosco é bem maior. Então, vale a pena permanecer fiel, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Graça e paz.